Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao DocLab, o seu canal de curiosidades. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre Julius Robert Oppenheimer. Mas quem foi Oppenheimer? Qual a sua importância na história da humanidade? Porque durante muito tempo, ele foi considerado o apoiador de países inimigos dos Estados Unidos. Ele foi um vilão ou um mocinho? Isso tudo nós iremos descobrir até o fim desse vídeo. Então nos acompanhe nessa jornada através dos tempos. Se você ouviu falar ou assistiu algum filme que mostrou uma bomba atômica, você provavelmente deve ter se perguntado quem foi o criador da mesma. Pois é, estamos falando de um homem judeu, filho de imigrantes alemães, nascido nos Estados Unidos em 22 de abril de 1904, estudou em Harvard, onde se formou em Química. Logo após foi para Cambridge, onde tornou-se doutor em Física. Em 1940, casou-se com Catherine Kitty Poening, que era bióloga, botânica e ex-membro do Partido Comunista da América. Eles ficaram casados durante 27 anos, período no qual tiveram 2 filhos, um menino de nome Peter Oppenheimer e uma menina de mesmo nome da mãe Catherine Oppenheimer. No princípio, centrou sua atenção nos processos energéticos das partículas subatômicas, incluídos os elétrons, pósitrons e raios cósmicos. Cedo se envolveu em assuntos políticos, preocupado pelo auge do nazismo na Alemanha. Ocupou diversos cargos acadêmicos na Universidade da Califórnia e no Instituto de Tecnologia da Califórnia, com importantes contribuições na área da física teórica. Quando herdou a fortuna do pai, falecido em 1937, não perdeu nenhuma oportunidade de amparar diversas organizações antifascistas. Decepcionou-se muito pelo comportamento dispensado aos cientistas pela ditadura stalinista. Acabou separando-se das associações comunistas, às quais esteve vinculado. Em 1939, Albert Einstein e Leo Szilard alertaram-no a respeito da terrível ameaça que tinha suposto para a humanidade sobre a possibilidade de que o regime nazista fosse o primeiro a dispor de uma bomba atômica. Mas em meio à Segunda Guerra Mundial, foi recrutado para trabalhar no Projeto Manhattan em 1942, que situava-se na cidade de Los Alamos, no Novo México, e era um projeto que visava construir bombas nucleares. Mas o que era o Projeto Manhattan? O Projeto Manhattan era um programa criado pelos Estados Unidos e que tinha o apoio do Reino Unido e Canadá, destinado ao gerenciamento de pesquisas e desenvolvimento de energia nuclear para uso militar. Em meados de 1944, Oppenheimer dá o codinome ao seu projeto de Trinity, que era um dos sonetos sacros de John Donne. Desde o início, Oppenheimer dedicou-se incessantemente na busca de executar seu projeto de obter urânio 235 a partir de urânio natural e assim utilizá-lo na construção de sua bomba. Todo esse processo durou até 16 de julho de 1945, quando, juntamente com os outros cientistas de Los Alamos, obteve sucesso na sua terrível criação. Depois de encerrado o teste com a bomba, ao final da explosão, Oppenheimer pronunciou a seguinte frase, tirada das escrituras hindu Bhagavad Gita: "Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos." Esse pensamento o acompanhou até o fim de sua vida em 18 de fevereiro de 1967. Após obter êxito na criação da bomba, Oppenheimer demitiu-se do projeto. Em 9 de agosto daquele mesmo ano, a bomba seria usada em Hiroshima e Nagasaki. Os bombardeios foram feitos pelo governo dos Estados Unidos contra o Império do Japão. Foi o primeiro e único momento na história em que armas nucleares foram usadas em guerra e contra alvos civis. Muitas pessoas acreditam que as bombas usadas nas duas cidades eram iguais, mas na verdade não. A bomba utilizada em Hiroshima era feita de urânio e foi chamada de Little Boy, ou garotinho em português, enquanto a que foi usada em Nagasaki era feita de plutônio e foi chamada de Fat Man, que significa homem gordo. Dentro dos primeiros 4 meses após os ataques atômicos, os efeitos agudos das explosões mataram entre 90 mil e 170 mil pessoas em Hiroshima e 60 mil e 80 mil seres humanos em Nagasaki. Cerca de metade das mortes em cada cidade ocorreu no primeiro dia. Durante os meses seguintes, vários morreram por causa do efeito de queimaduras, envenenamento radioativo e outras lesões, que foram agravadas pelos efeitos da radiação. Em ambas as cidades, a maioria dos mortos eram civis, embora Hiroshima tivesse muitos militares.
O papel dos bombardeios na rendição do Japão e a sua justificação ética ainda é motivo para debates. A destruição dessas duas cidades japonesas deixou marcas profundas na humanidade que são lembradas até os dias de hoje. Após a detonação das duas bombas, ele disse aos seus colegas cientistas que tinha o sentimento de ter sangue nas mãos. Ele confrontou autoridades, como o presidente Truman e o secretário de guerra, Henry Stimson, e exigiu o desuso das armas nucleares. Oppenheimer passou então a apoiar movimentos que reivindicavam maior controle sobre a corrida armamentista nuclear, especialmente durante a Guerra Fria. Depois da guerra, foi morar em Princeton, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e voltou a se dedicar à área acadêmica, principalmente em estudos sobre a relação entre a ciência e a humanidade. Em 1952, ele teve sua autorização de segurança suspensa, após protestos durante um debate governamental de 1949 a 1950 sobre a questão do uso da bomba de hidrogênio, a qual ele era totalmente contra. Além disso, as investigações contra Oppenheimer expuseram suas relações com comunistas e resultaram na destruição de sua reputação. Por esses envolvimentos com o Partido Comunista, ele teve sua habilitação de segurança revogada no ano de 1954. Infelizmente, a imagem que se criou em torno de Oppenheimer foi muito negativa, tanto pela participação efetiva na construção da bomba que foi usada em Hiroshima e Nagasaki, como seu suposto envolvimento com o comunismo. Mas, felizmente, esse erro foi desfeito 9 anos depois pelo então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que concedeu a ele o Prêmio Enrico Fermi, como um gesto de reabilitação política. Posteriormente, no ano de 2022, exatos 55 anos após a sua morte, o governo americano absolveu Oppenheimer das acusações e reafirmou a sua lealdade ao país. A partir de 1954, viveu por vários meses dos anos seguintes na ilha de St. John, Ilhas Virgens Americanas. Em 1957, na mesma ilha, comprou 8.100 metros quadrados de terra na praia Gibney, onde navegava com sua esposa e filha. Destituído dos seus poderes na área militar, continuou a dar aulas, escrever e trabalhar na área da física. Infelizmente, Oppenheimer era um fumante compulsivo e foi diagnosticado com câncer na garganta em 1965. Depois de uma cirurgia sem sucesso, o físico foi submetido a tratamento de radiação e quimioterapia, os quais também não obtiveram sucesso, em 1966. Ele entrou em coma em fevereiro de 1967 e morreu em 18 de fevereiro do mesmo ano, aos 62 anos de idade. Olhando para a história desse grande físico americano, podemos concluir que, apesar de ter sido o principal responsável pela criação da bomba atômica e ser considerado vilão por muitos, não podemos deixar de enaltecer os esforços e grandes avanços obtidos por ele e seus colegas cientistas na área da física, juntamente com seus alunos. Ele também fez importantes contribuições para a teoria moderna sobre estrelas de nêutrons e buracos negros, bem como para a mecânica quântica, teoria quântica de campos e as interações dos raios cósmicos. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!